Olá, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem. Espero que tudo esteja indo bem na sua vida. Quero, nessa oportunidade, agradecer os irmãos que têm compartilhado os vídeos com outros amigos. Quero agradecer aqueles que têm deixado o seu like, aqueles que têm deixado seus comentários. Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua colaboração. Eu quero nessa oportunidade também ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amós capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Essa é uma orientação, uma recomendação do Senhor. O livro de Amós, meus amados irmãos, é composto de 9 capítulos. E esses 9 capítulos são formados de 146 versículos. E a maioria dos teólogos e comentaristas concordam que o coração do livro de Amós é o capítulo número 5, especialmente o verso de número 4, no qual há um convite, a chamada para Israel: buscai-me e vivei. Nós somos a Israel de Deus hoje, espalhados sobre a face da terra, e eu entendo que esta chamada ainda é para os dias de hoje. Amós era um boiadeiro, um homem simples do campo, proveniente da pequena cidade de Tecoa. Do ponto de vista humano, não tinha as credenciais, mas Deus o escolheu e lhe deu um ministério profético. Apesar de viver em Judá, seu chamado era para profetizar em Israel, no reino do norte. A mensagem que o Senhor ministra, a mensagem que o Senhor lhe deu para entregar era indigesta. Não era uma mensagem satisfatória, não era uma mensagem agradável. Eis que é chegado o grande e terrível dia do Senhor. Para a surpresa, meus amados irmãos, e espanto de Israel, eles não só estavam incluídos na lista das nações sobre juízo, como também era o centro do juízo de Deus. No capítulo de número 5, versículos 18 a 20, diz para que eles pudessem estar atentos que o dia do Senhor será trevas e não de luz para Israel. Ou seja, dias difíceis, dia de luta. E isso soa estranho, pois eles estavam vivendo em uma época de prosperidade e de favor religioso. As festas, os rituais, as cerimônias do templo estavam cheias. Economicamente e politicamente estava em um bom momento, principalmente por conta da aliança com a Síria. E nós podemos também destacar, meus amados irmãos, nesse contexto, algo importante para nós. Nem sempre a prosperidade ou as circunstâncias favoráveis significam, meus amados irmãos, que Deus está aprovando ou conveniente com as nossas ações. E isso é muito interessante, porque há muitas pessoas hoje que estão buscando desesperadamente prosperidade, estão buscando circunstâncias favoráveis, mas a prosperidade na vida do ser humano não significa a aprovação de Deus. Não raras as vezes, meus amados irmãos, são justamente neste momento que facilmente perdemos o foco. Perdemos o foco no Senhor e aí então caímos nas armadilhas do auto-engano. Israel estava mergulhado no pecado, desagradando a Deus, suscitando a sua ira, mas as circunstâncias favoráveis o impediram a enxergar esse verdadeiro estado espiritual, ou seja, havia uma grande cegueira espiritual no povo de Israel. No capítulo de número 5, versículos de 1 a 3, no aspecto da cerimônia fúnebre, uma espécie de cerimônia fúnebre, embora a morte descrita encontra-se no futuro, e ela é tão certa que o lamento fúnebre já pode ser ouvido. Como diz o versículo de número 4. O versículo número 4 diz: assim diz o Senhor Yahvé. Ao longo de todo o livro, o nome hebraico mais usado para Deus é Yahvé. E esse nome é utilizado, ele aparece 81 vezes. Isso não é por acaso. Yahvé evoca a Deus da aliança.
o Senhor forte e poderoso que arrancou Israel do Egito e da escravidão. É o Deus que operou no passado. O Deus dos feitos poderosos, que tem a mensagem que confronta e alerta, de confronto e alerta para Israel. E que mensagem é essa? Buscai-me e vivei. Essa mensagem era para a casa de Israel, e isso me faz pensar na possibilidade de estar na condição de povo de Deus, ainda nessa condição de estarmos como povo de Deus, mas ainda assim não está gozando de vida em plenitude. Sendo vivo, estando na condição de mortos. E há muitas pessoas que estão vivendo assim, inertes e inoperantes, incapazes de corromper, de corresponder e dar uma resposta a Deus. Em Romanos, no capítulo de número 13, no versículo 11, a palavra do Senhor diz que temos o apelo do apóstolo Paulo à igreja de Roma: desperta do sono e levanta de dentre os mortos. É uma mensagem de alerta, e Deus está convidando o seu povo a buscá-lo para que possam ter vida. E só a vida no Senhor. Só a vida em Deus. João 10,10 diz que ele veio para que tenhamos vida. A palavra hebraica para buscar é darash, ou darachá, que significa recorrer a ele, fazer dele seu regente. Ou seja, deixar ele conduzir, deixar ele ser seu piloto, e o resultado é ter vida. Shayar, que significa reanimar, levantar-se, recobrar a saúde e recobrar o vigor. Quantas pessoas estão precisando desse shayar de Deus em suas vidas? De reviver, de reanimar, de levantar, de redobrar a saúde, o vigor. Há muitos que me escutam, há muitos que me veem nesse momento agora que não sabem que essa palavra é para ela, é para você. E você que está me vendo nesse vídeo, você que está me ouvindo talvez no seu smartphone, essa palavra é para você. Quando é que esta mensagem é direcionada a mim? Quando o meu relacionamento com Deus é marcado pela frieza do formalismo e do ritualismo religioso. Os versículos 21 a 23 do capítulo de número 5 vai dizer que o povo de Israel cometeu o grave erro de confundir relacionamento com Deus com religiosidade, com práticas religiosas. No versículo número 5 diz: buscai a mim, não a Gilgal, Betel, Berseba, que eram lugares de culto onde ofereciam sacrifícios ao Senhor. Trocaram o Senhor pela religião. Isaías capítulo de número 29, versículos 13, 14 e 15. A palavra do Senhor vai dizer: disse o Senhor, visto que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas os seus corações estão longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamento que aprenderam com seus antepassados, ou seja, ritualidade, religiosidade, nada mais. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista religioso exterior, estavam fazendo tudo certo, mas o coração estava distante. Era uma espiritualidade postiça, meras liturgias, meras formalidades. Falavam de Deus sem sentimento, ações religiosas, sacrifícios, festas, rituais, sem comprometimento algum com Deus. Isso não serve para Deus. Isso significa que estamos vivendo uma vida falsa, mentirosa diante de Deus. E o versículo de número 21 e 22 nos declara muito bem isso. Em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 13, diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O que atrai a presença e o favor de Deus não é o seu som, não é a sua oferta, não é o seu sacrifício e não é nem a sua presença pura e simples, mas o seu coração derramado e prostrado diante do Senhor. E é isso que nós precisamos estar atentos. As pessoas estão indo ao culto hoje achando que podem comprar Deus.
achando que podem dar ordem em Deus, achando que podem determinar quando Deus vai agir, quando Deus vai operar. Oh, querido e amado, nós estamos vivendo um tempo de uma morte espiritual muito grande. O relacionamento com Deus não tem a ver com um lugar específico, uma agenda, um tempo ou um espaço reservado. A presença do Senhor, estar na presença do Senhor, estar onde nós estamos, porque a presença do Senhor hoje está em nós. E hoje nós estamos condicionando isso. Ageu, no capítulo de número 1, versículo 7, aplicai os vossos corações, os vossos caminhos. Oh Deus, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus nunca quis sacrifício sem obediência. Cultos e orações sem coração. Deus não se impressiona com a teatralidade de nossas performances. Ele chama esse culto de transgressão. Quando é que eu estou morto? Quando é que eu percebo que eu estou morto? Quando minhas convicções e o meu relacionamento com Deus não têm o poder de mudar a minha postura diante da vida, da minha vida e da vida de outras pessoas. Versículos 10 e o versículo de número 12. Quando essa palavra serve para mim, quando eu começo a entender que o meu relacionamento com Deus não tem o poder de mudar a minha vida. Às vezes saímos dos cultos, nossa, que culto abençoado, que culto forte, que culto. Mas o que esse culto transforma a minha vida? O que essa presença do Senhor transforma a minha vida? Estamos indo para lugares, buscando lugares que satisfaçam o nosso ego, satisfaçam com uma palavra positiva. Não queremos ser confrontados, não queremos ser corrigidos, não queremos ser exortados, não queremos ser transformados pela presença poderosa do Senhor. O povo de Israel pensou que as práticas religiosas encobririam seus pecados diante de Deus. Viviam sob o engano da vida departamentalizada, onde a vida com Deus e a vida prática são duas coisas separadas. Muito tempo na obra de Deus não significa muito tempo com Deus na obra. Isso nós precisamos estar atentos. Essa percepção é a definição mais clara de secularismo. Muitos têm vivido, meus amados irmãos, essa secularidade. São crentes na igreja, mas na vida prática vivem como mundanos. Faz tudo certo dentro da igreja, mas lá fora tem uma conduta reprovada por Deus, uma conduta que desonra a Deus em suas palavras. Se este é o seu caso, Deus te faz um convite: buscai-me e vivei. Quando esta palavra serve para mim, ela se encaixa em mim. Quando me deixo cair no terrível engano de me achar acima do juízo de Deus. Israel não creu na palavra do Senhor. Desprezou o profeta e proferiu seguir os seus próprios caminhos, esquecendo-se que aparente demora da justiça de Deus não significa que ela não viria. E talvez você esteja vivendo essa realidade, fazendo tudo errado, fazendo as suas práticas no engano, mundanas, e achando que está tudo bem, porque você acha que porque não houve ainda uma ação de Deus, um juízo de Deus, que está tudo muito bem. Mas não. O tempo do agir de Deus vai chegar. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 24 diz: os pecados de alguns são notórios e levam ao juízo, enquanto de outros só mais tarde se manifestam. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus virá. Deus não se deixa escarnecer, zombar por ninguém. Sansão é um bom exemplo do que estamos falando. Gálatas capítulo número 6, versículo número 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Talvez você diga: estou na época da graça, está tudo bem. E você pode viver como você quer absolutamente. Para você que pensa assim, eu tenho uma má notícia para você. Quem mantém uma vida de pecado pela desculpa da graça tem uma
percepção barata da graça e está verdadeiramente enganado e está pisando nela. Paulo diz em Romanos 6, capítulo número 6, versículos 1 e 2. Que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Versículo de número 4. Fomos sepultados pelo batismo da morte. Oh, meu amado irmãos, essas expressões mais fortes acerca do juízo de Deus não está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Hebreus capítulo número 12, versículo de número 29 diz, mas Deus é um fogo consumidor. Em 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E aí, meu amado irmão, eu encerro essa minha palavra fazendo um apelo a você, fazendo um apelo ao seu coração, apelando aos nossos corações. Para Israel, não houve esperança. O juízo veio sobre eles e foi de trevas. Para você, para mim, para nós que estamos diante desta palavra, para nós ainda há esperança. E eis o convite do Senhor: buscai-me e vivei. Você quer vida? A vida está no Senhor. Ainda há tempo. Ainda é para hoje. É para esse tempo, é para esse momento. Meu irmão, é tempo de renovar o seu compromisso com o Senhor. É tempo de renovarmos o nosso compromisso com Deus, abandonar o pecado e viver para Ele. Não estou falando literalmente, não estou aqui lançando, mas abandonarmos o pecado. Quero me colocar também junto com os irmãos. Deus pode dar vida independente do seu estado. Levante-se. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Que Deus possa te levantar por intermédio dessa palavra. Amós capítulo número 5, versículo de número 4. Buscai ao Senhor e vivei. E eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você, meu amado irmão, que talvez esteja caído, desanimado, desamparado, esteja triste, esteja afastado, esteja longe dos caminhos do Senhor, esteja talvez vivendo um tempo de engano. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero unir a minha oração, a minha fé com o meu irmão que está do outro lado, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem do coração de Deus. E que ela possa, Senhor Deus, cair em seu coração como uma revelação de Deus, como um instrumento de Deus para a edificação desse irmão que ora comigo nesta hora. Pai, levante o que está caído, anima o desanimado, revigora, Senhor Deus, aquele que está, ó Deus, sem vigor. Pai, o Senhor é aquele que levantou e levanta o homem do pó e do monturo, o necessitado. Deus bendito e soberano, assim como o Senhor ministrou a Israel naquele tempo, ali usando o profeta Amós, que a mesma palavra sirva para nós hoje, porque há esperança a nós hoje. Naquele tempo, ó Deus bendito, eles não obedeceram e houve dia de treva, mas nós que estamos hoje ouvindo esta palavra, queremos obedecer e queremos declarar: Senhor, precisamos de Ti, porque sem Ti estamos enfadados ao fracasso. Queremos buscar o Senhor, queremos a Tua face, queremos relacionarmos contigo e vivermos uma vida abundante. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, para a glória do Teu nome. Faça-nos, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like com o seu joinha e é uma palavra abençoada. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe.